Na aula de hoje vamos aprender a criar um painel, ou seja, o painel aqui é com o tema Homem-Aranha, né? E aqui é o nosso modelo de sempre, né? O Matheus, que é o aniversário dele. Então o que é que vocês vão fazer? A primeira coisa que vocês vão fazer é fazer a medição desse painel. Esse painel aqui ele vai ser exibido na TV, né? Você vai medir a altura e medir aí a sua largura da TV. No meu caso aqui, por exemplo, essa imagem, se você for vir aqui no tamanho da imagem, você vai ver que ela tem em pixel essa dimensão aqui. Então, se eu colocar aqui em centímetros, você vai ver que ela tem aqui aproximadamente 70 por 40 centímetros, que é o tamanho exato da largura e da altura da minha TV. Então, isso aqui é justamente para que você possa exibir esse painel na sua TV. Então, é bom que ele tenha aí a mesma dimensão, então, as mesmas dimensões. Ok? Então, o que é que eu vou fazer aqui primeiro? Eu vou criar um arquivo novo com essas mesmas dimensões, ou seja, em centímetro aqui, ó, vou colocar 70 por 40 centímetros, certo? Unidades de centímetros. Eu posso colocar aqui em vez de 300, já que ele vai ser exibido na TV, não precisa ser essa resolução toda. Posso colocar aqui, por exemplo, com 72, né? Que é o tamanho padrão aí, geralmente das exibições no monitor ou pela internet. Então eu vou criar aqui. Então essa é exatamente a dimensão que eu tenho lá da minha TV. Eu vou procurar aqui alguns elementos, como por exemplo Homem-Aranha, né? Essas aranhas aqui, ó. Todos esses elementos eu coloquei dentro da minha biblioteca. Lá no bônus da sua sessão você vai verificar esses elementos, eles também vão estar disponíveis aí para você baixar, tá? E isso através do link que eu forneci aí para vocês, tá? Por questão de direito autoral, não posso inserir diretamente no nosso curso, né? Eu posso fornecer o link, aí você pode ir baixando aí esses elementos, ok? Então é só você baixar esses elementos e ir inserindo, né? Então o que é que nós vamos fazer aqui agora? Vamos agora aqui inserir os elementos, né, do nosso banner, né? Por exemplo, vou inserir aqui o Homem-Aranha. Eu já abri aqui todos os elementos, tá? Como eu falei para vocês, você vai encontrar todos esses arquivos com os links aí que eu vou listar no seu curso, ok? Você pode ir baixando esses elementos, ou você pode trabalhar da mesma forma com outro personagem. Observe que todos eles são em formato PNG. Aqui é só você pressionar o Ctrl A, Ctrl C, né? Ctrl A para selecionar todo o elemento, Ctrl C para copiar e enviar aqui para a nossa folha de papel aí, nosso banner, né? Vou fazer o mesmo para os outros elementos. Ctrl A, Ctrl C e Ctrl V, né? Só que aqui ele não copiou. Vou repetir aqui de novo, de uma forma mais cuidadosa, né? Por exemplo, eu tenho que estar aqui na camada do menino. Ctrl A, Ctrl C. Vou aqui para o papel. Ctrl V. E aí tá aqui o menino. Vou diminuir um pouco, né, o tamanho. Aqui. Um pouco mais. E dou Enter para confirmar aqui, né? Vou apagar aqui ou fechar esses elementos que já foram recolhidos, né? Foram inseridos lá. Aqui a teia de aranha, mesma coisa. Ctrl A, né, para selecionar todo o elemento. Ctrl C e Ctrl V. Aqui a teia de aranha. Fecho aqui a minha teia de aranha. Venho aqui para esse próximo elemento. Ctrl A, Ctrl C e Ctrl V. Né? Fecho aqui também. E por último, o logotipo aqui do Spider, né? Ctrl A, Ctrl C e Ctrl V. Então eu tenho aqui todos os elementos, todas as imagens necessárias. Vou fechar aqui esse elemento. Vou diminuir aqui um pouco a nossa aranha. Tenho todos os elementos aqui para construção
né, do nosso painel. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é um plano de fundo vermelho, tá vendo? Com um gradiente vermelho, é muito simples. Aqui você vai, aqui no painel, cria uma camada, vou criar aqui do lado da lixeira, clico aqui em nova camada, e ele criou essa camada aqui, número 6. Eu posso nomear essa camada aqui, ó, por exemplo, coloco aqui, ó, fundo. Ou posso colocar também gradiente, é mais interessante. Né? Gradiente. Aqui é a camada gradiente. Tá? Opa. Vou tirar aqui esse N. Aqui é a camada gradiente. Nessa camada eu vou colocar aqui um gradiente vermelho. Vem aqui, ó, para a ferramenta de gradiente e escolho os gradientes em vermelho. Vou verificar aqui qual o melhor gradiente dentre esses aqui. Por exemplo, já tem um gradiente aqui escolhido. Ou posso escolher um diferente aqui, por exemplo, esse aqui, ó. Clico, arrasto e solto. E aqui eu já tenho um gradiente, né, do azul para o vermelho. Veja que o gradiente aqui, esse gradiente foi totalmente vermelho, mas você pode fazer também uma variação, né? Por exemplo, eu quero colocar aqui do azul para o vermelho, também fica interessante, né? Até porque o menino também está aqui com a roupa mais azul, já combina um pouco mais com ele. Então vou aumentar aqui o tamanho do garoto. Ok. Vou aumentar também aqui o tamanho da teia de aranha para cobrir todo o meu painel. Para cobrir todo o meu painel. Ok? Pressiono Enter. E coloco essa teia de aranha para baixo aqui de todos esses elementos, tá? Observe também que a teia de aranha ela não é muito visível, então pode ser que você tenha utilizado aqui, né, tenha sido utilizado aqui uma mesclagem, realmente foi isso que aconteceu. Você tem uma mesclagem aqui de subtrair. Se você for ver aqui na camada, clicar aqui na camada da teia, você tem uma mesclagem subtrair. Então é a mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Clico aqui nessa camada da teia e procuro a mesclagem subtrair. Então subtrair, o efeito fica mais sutil, né? Não fica tão forte. Vou aumentar também aqui o logotipo, um pouco mais. Essas aranhas aqui, ó, elas também podem ser distribuídas. Não precisa ser uma aranha só. Você pode fazer cópias aqui. Pressiono Alt, né? Pressiono Enter, Alt e vou aqui, ó, criando algumas aranhas, tá? Em tamanhos diferentes também, se quiser. Aí, Enter para confirmar. Aqui algumas aranhas. Essa aqui também. Ok. E também aqui o nome Matheus, aniversário de 4 anos. Esse nome Matheus, aniversário de 4 anos, eu também já fiz. Ele já foi feito também aí em outro cartão, né? Foi um cartão de aniversário. Então eu vou pegar esse nome de um cartão de aniversário que foi feito também. Eu vou abrir ele aqui, ó. Do aniversário do Matheus, que é outro projeto, tá? Então, esse nome eu consegui aqui do convite que foi feito, né, do aniversário de Matheus, uma aula um pouco atrás, né? Eu vou selecionar aqui, ó, vou dar um Ctrl C e vou dar um Ctrl V para selecionar aí esse texto aí do Matheus, tá? Vou apenas adicionar aqui os 4 anos, tá? Eu posso pegar aqui, ó, Ctrl C e Ctrl V.
Você pode escrever também com a mesma fonte esses 4 anos. E vou aumentar aqui um pouquinho mais. Dá um Enter, né? Posso aumentar também aqui, ó, com o Shift. Lembre-se de pressionar o Shift, tá? Você pode ter uma composição diferente também, não tem problema. Vou trazer aqui o nome Mateus para frente, né? Para frente aqui do logotipo, então, para dar mais destaque aqui no aniversário de Mateus de 4 anos, né? Aí. E aqui está o nosso painel. Vou colocar ele aqui no meio, né? Fica mais interessante aqui. Vou colocar mais para o meio. Vou diminuir aqui com Shift. Algo aqui. Vou aumentar um pouco mais aqui o Mateus. Puxar um pouco a aranha para cá. Esse é o aniversário de 4 anos. Tá praticamente pronto, né? Observe que aqui eu coloquei também o logotipo da DC Comics e também um bottom. Eu vou pegar aqui esse bottom, ele também está disponível na biblioteca, né? Vou Ctrl C, Ctrl V e é só ajustar aqui, ó. O logotipo da DC também, eu passei para vocês também o link, tá? O logotipo da DC, né? Porque de qualquer forma nós estamos utilizando aí um personagem, né, da empresa da DC Comics. É interessante você inserir esses elementos, né? Mesmo que você não vá utilizar, né, com objetivo comercial, né, é interessante você mostrar que pertence aí a DC Comics. Você pode também inserir aqui em Mateus, ó, um último elemento que seria um traçado para dar um destaque aí melhor a essa imagem, né? Você pode colocar um traçado aqui, ó. Posso inserir esse traçado mesmo de azul, não tem problema, né? Só para dar um destaque, um contrastezinho, pronto aí. Nosso painel pronto, né? Então o painel aí mostra o nome Mateus no centro e o peso aí entre o Homem-Aranha e o Mateus mesmo. Você pode ajustar aqui um pouquinho mais, colocar o Homem-Aranha um pouquinho mais para cima, né? Joga aqui as aranhas, ó. Faz uma composição, não precisa encher de coisa também não, né? Para não ficar muito poluído. Aqui, ó. Desce um pouquinho. Pode colocar também aqui embaixo, não tem problema, né? Acho que vou colocar essa aranha um pouco para cá. E aí tá pronto o nosso painel. Agora você salva, sempre lembrando de salvar, né, que é importante. Vou salvar o nosso bônus. E está pronto o nosso painel. A gente se vê então na nossa próxima aula de bônus. Até lá então. Para mais informações e tutoriais sobre o tema Kit Festa e Photoshop, acesse o nosso curso no link que está na descrição do vídeo. Lá você encontrará dicas super valiosas para você que está iniciando ou já possui um negócio na área de personalizados. Te aguardo por lá. Um abração.